Muita gente com dúvidas sobre o quesito altura no sistema KIB. Começando com um detalhe muito importante, tá? O sistema entende que existem dois tipos de altura, que são a altura real, numérica, a nossa metragem como a gente conhece, e a altura visual. Isso que a gente chama de linha vertical sempre que trata do sistema KIB. Outra coisa, não é porque a estatura média da mulher estadunidense é maior que a brasileira que esses valores mudam de lá para cá, tá? 1,70 é a mesma altura, tanto aqui como nos Estados Unidos. E as possibilidades de proporção para essa altura também são as mesmas, tanto aqui como nos Estados Unidos. Metragens e proporções não são temáticas subjetivas. Em outras palavras, o sistema KIB se aplica da mesma forma em qualquer parte do mundo. E, se em algum lugar da Terra as pessoas são mais altas, isso só significa dizer que nesse lugar predominam KIBs altos. Então, primeiro vamos falar da altura numérica, tá? David KIB chega assim a quantificar essas categorias que a gente chama de longa, alongada, mediana, apequenada e pequena. Ele considera 1,65 como o ponto médio. Acima disso, nós vamos ter pessoas medianas alongadas, alongadas e longas. E abaixo disso, vamos ter pessoas medianas apequenadas, apequenadas e pequenas. Qual é o KIB que quando a gente pensa em estatura mediana, vem logo à mente, tá? São as clássicas, porque elas são o KIB mais moderado, o mais mediano em tudo, inclusive na altura. David KIB considera a altura mediana como uma metragem entre 1,64 e 1,73. Então, as clássicas estariam distribuídas entre essas alturas. Clássicas dramáticas, um KIB de desdobramento das clássicas. É a clássica com influências Yang, então essa mulher vai ter uma altura de mediana para alongada. E o que seria essa altura alongada, tá? Seria algo como longo o suficiente para ainda permitir o efeito de simetria das partes. Afinal, a diferença básica entre muitas dramáticas e clássicas dramáticas é justamente a questão da simetria entre os membros e o torso. Basicamente, segundo o KIB, uma pessoa acima dos 1,75 já é longa demais para manter essa proporção. Essa já é uma altura muito inegável, então, para resumir, eu diria que uma altura alongada é algo entre 1,66 e 1,75. E como as clássicas dramáticas podem ser de medianas para alongadas, elas estariam aí entre 1,64 e 1,75 de altura. Clássicas suaves, mulheres medianas apequenadas. Então, entre 1,65 e 1,60 seria a altura mais comum para esse tipo. Mas eu não posso deixar de lembrar que a chamada altura mediana vai até 1,73. Então, casos acima de 1,65 são mais raros, mas ainda são possíveis. Agora vamos para a parte complicada, tá? Quais outros KIBs podem estar dentro desse arranjo mediano? Quase todos. Se fosse fácil assim, não haveriam tantas dúvidas sobre o assunto. Românticas, o KIB mais in, tendem a ter uma altura de mediana apequenada para pequena. E o que isso significa, tá? Que na prática de 1,65 para baixo é a metragem mais esperada para as mulheres românticas. Mas embora seja menos comum, elas podem ainda chegar a 1,73 de altura, sim, como acontece com as clássicas suaves. Passados 1,65 não é comum, e se passarem, ainda assim, o efeito do seu esqueleto nunca vai ser mais expresso do que a carne. Elas sempre vão parecer ser mais delicadas, mesmo sendo altas, a não ser que estejam realmente abaixo do peso. Um bom exemplo de romântica mais alta é a Beyoncé, que tem os seus 1,70 de altura, mas colocando ela lado a lado com a Tyra Banks, uma dramática suave, nós conseguimos ver como a Beyoncé é delicada e a Tyra é realmente extravagante.
com expressões dramáticas, intimidantes e alongadas, apesar das suas curvas e da carne suave. Seguindo o bonde, românticas teatrais estão dentro dessa mesma estimativa. Seguramente abaixo de 1,65 é o mais comum, podendo chegar a 1,73 de altura em casos de exceção, mas elas nunca vão ter um aspecto robusto ou intimidante, cheio de expressões ósseas e angularidades. Sempre vão ser mais delicadas, e eu quero dar ênfase nisso. Esse valor a gente coloca mais segundo a teoria do que a prática, pois na teoria a altura mediana é que chega a 1,73 e ainda permite a simetria das partes. Na prática, isso já é bem alto e difícil de manter delicadeza. Gamines. Esse quibe normalmente é descrito como de apequenado para pequeno. Isso seria de 1,65 para baixo também. Mas na prática, as gamines flamboyant conseguem alcançar até 1,70 mais ou menos. O caso das gamines flamboyant altas é bem específico e merece um vídeo só para elas. Então, sem data determinada, mas eu prometo sim que vamos ter um vídeo para diferenciar as gamines flamboyant das naturais, mesmo quando elas forem mais altas. Naturais. Esse já é um quibe young. São descritas como mulheres de medianas para alongadas. Então, elas teriam uma metragem similar às clássicas dramáticas, entre 1,64 e 1,75. Já as naturais suaves podem ser de medianas para apequenadas. Eu colocaria algo entre 1,73 a 1,60. Abaixo disso, o mais possível é que seja um caso de exceção ou que você seja uma gamine flamboyant, caso sinta que tem bastante influência natural. Natural flamboyant. Elas são mulheres que vão de uma altura alongada para o infinito e além, basicamente. Como já discutimos, uma altura alongada seria algo entre 1,66 a 1,75. Então, de 1,66 para cima, sem limites, seria o poder de alcance, digamos assim, das naturais flamboyant. Só para finalizar, as dramáticas são mulheres tidas como longas, então elas possuem de 1,73 para cima, mais ou menos, pois abaixo desse valor, o esqueleto já é considerado mais moderado ou in, e elas se tornariam gamines ou clássicas dramáticas. Por isso, eu mantenho aí os 1,73 como uma altura limite mais confiável. E por último, mas não menos importante, as dramáticas suaves, que são mulheres também longas, eu colocaria a mesma metragem, tá? Das dramáticas puras, confiavelmente de 1,73 para cima. Esse espaço entre 1,65 e 1,73 é muito complicado para os quibes curvilíneos, que são justamente a dramática suave e as românticas pura e teatral, porque é uma altura tida como mediana alongada. As dramáticas suaves são mulheres longas, o que é acima de 1,73. E as românticas, tanto puras como teatrais, são mulheres medianas apequenadas, o que é normalmente abaixo de 1,65. Então, esse pequeno espaço é algo de muita exceção, mas na dúvida, lembrem-se que as dramáticas não são mulheres de meio termo, elas realmente são mais bold, mais young, elas têm uma estrutura mais extravagante por baixo da carne e uma figura mais intimidante. As românticas sempre vão parecer ser mais delicadas e amigáveis, mesmo as teatrais. Agora vamos dar uma olhada nessa questão da altura visual. Às vezes, visualmente, você pode parecer ser mais alta ou mais baixa do que realmente é. Quando é que esse conceito vai se aplicar, tá? Quando você tiver uma altura numericamente mediana, que, como vimos, pode acometer quase todos os quibes, e você precisar desse valor da altura visual para ajudar na decisão entre um e outro quibe ou desdobramento de quibe. O que importa saber sobre essa questão da linha vertical visual é que quibes com mais influência yang costumam parecer ser mais altos do que realmente são, e quibes com mais influência yin costumam parecer ser mais baixos do que realmente são. Lembrando que isso é caso sejam numericamente medianos.
porque se numericamente você tem acima de 1,75 de altura, a sua linha vertical é inegavelmente longa. Tenha certeza de uma coisa: ou você é uma mulher dramática, seja pura ou suave, ou é uma mulher natural flamboyant. Esses três são os quibes mais altos do sistema e mais comuns dentre as top models. Para as metragens mais baixas, se você tem abaixo de 1,60, o mais provável é que seja algum tipo de gamine ou romântica. Nesse caso, as gamines flamboyant e as românticas teatrais aparentam ser mais altas do que realmente são, porque esses dois desdobramentos têm mais influência yang. Concluindo, a altura numérica importa? Sim, ela limita a realidade indubitável dos quibes. Esqueletos longos são yang e esqueletos menores são yin. Então, o número importa. E a altura visual? Quando considerar o seu julgamento? Quando você tiver uma altura numérica mediana e tiver dúvidas de como classificar o seu quibe. Só para finalizar com discórdia, porque eu sou dessas, Sarah Jessica Parker, com 1,60 de altura, pode ser considerada uma natural flamboyant? Na minha opinião, não mesmo. E eu sei que quem classificou assim foi o próprio David Kibe. Eu vou continuar relembrando vocês, como ele mesmo já explicou, antigamente era muito mais fácil ser enganado por fotos. Esse fenômeno de acompanhar a imagem dos famosos mais próxima da realidade é algo muito recente que só veio com a popularização e democratização das câmeras fotográficas. Hoje em dia, as alturas numéricas das famosas é algo de mais fácil acesso também. A gente vê isso na própria internet. No passado, essa já era uma informação mais obscura e as mulheres costumavam dizer ser mais altas do que realmente eram. Por fim, eu acho que essa classificação foi sim um equívoco. Na prática, mesmo com a altura visual alongada, linhas longas demais, como são as linhas da natural flamboyant, a engolem. Então, ela está mais para uma gamine flamboyant, ou seja, uma gamine com influências naturais, do que para algum tipo de natural. Dada a minha opinião, o vídeo vai ficando por aqui. Semana que vem vamos falar de cabelos para cada quibe. Comentem abaixo as suas impressões, se esse vídeo te ajudou a definir melhor o seu quibe e até a próxima!